Bom, com todas as mudanças recentes dos direitos trabalhistas, né, algumas questões ainda geram dúvidas, tanto entre trabalhadores como empregadores. Hoje, por exemplo, o Jornal da Correio vai esclarecer algumas dúvidas, algumas questões sobre a assinatura da carteira de trabalho. O advogado Paulo Vitor Souto está aqui com a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. Bom, quero começar perguntando qual é a importância, mesmo com todas essas mudanças, todas as possibilidades hoje, né? Qual a importância de se assinar a carteira de trabalho, não só para os empregados, mas também para os patrões, para os empregadores, né? Linda, apesar da reforma trabalhista, a carteira de trabalho continua sendo essencial. Ela continua sendo preponderante no contrato de trabalho. E são diversas os valores, diversos os direitos que são assegurados com a assinatura da carteira de trabalho. Direitos para os empregados e deveres para o empregador. Ao mesmo tempo que também traz uma segurança para o empregador. O que a gente pode deixar claro para o telespectador que tem a carteira de trabalho assinada? É o fato de que você vai ter o seu FGTS recolhido, você vai ter o seu INSS pago, você vai ter direito a benefícios previdenciários se tudo for pago devidamente no prazo correto. Além de que, para o empregador, há o fato de que você tem o seu empregado devidamente registrado e não vai correr o risco de ser penalizado em eventuais fiscalizações ou mesmo em caso de reclamações trabalhistas. Recentemente, Linda, foi divulgado um dado do IBGE que foi constatada a redução da quantidade de carteira assinada para empregado doméstico. Apesar disso, foi constatado também nessa mesma pesquisa que, apesar da redução da formalização, a quantidade de empregados domésticos estava maior. Ou seja, empregados domésticos estão trabalhando na informalidade, o que não é o ideal. Agora, engana-se quem pensa que isso é uma circunstância decorrente apenas da recusa do empregador. Isso está acontecendo muito pelos empregados que não querem ter a carteira assinada. Nesse caso, você estava falando ali de esses empregadores que não assinaram essas carteiras correm o risco de receber algum processo, enfim, passar por uma situação como essa. Além disso, quais seriam os outros prejuízos? Não só para o empregador, mas para o empregado também, que, como você está falando, está mudando o hábito, né? Pedindo para não assinar a carteira. Isso é uma situação que eu costumo dizer, é reprovável. Tanto do empregador que não assina, como do empregado. Até mais do empregado que não quer manter a carteira assinada. Isso muitas vezes se dá pelo fato de que o empregado quer receber benefícios acumulados, como seguro-desemprego, como Bolsa Família, e isso não pode ser permitido. Se o empregado se recusar a fornecer a carteira, o empregador não deve aceitá-lo como empregado, simplesmente recusar mantê-lo no seu local de trabalho. Caso eles entrem em acordo, vamos dizer assim, né? Se o empregador se recusar ou então realmente fazer um acordo ali para não assinar a carteira, isso pode acarretar outras coisas, né? Pode sim. Esses tipos de acordos, eles não têm a validade jurídica, porque se há uma prestação de serviço como um contrato de trabalho, com todas as características da relação de emprego, a carteira de trabalho tem que ser assinada. Não é válido um acordo que vai beneficiar o empregado em trabalhar informalmente e recebendo seguro-desemprego. Ao passo que também não é válido um acordo que vai beneficiar o empregado pela não assinatura, beneficiar entre aspas, né? O empregado pela não assinatura da carteira em detrimento de receber um Bolsa Família, por exemplo. Perde o Bolsa Família com a carteira assinada? Não necessariamente, Linda. Muito empregado tem essa ilusão. Pode ocorrer, sim, mas o Bolsa Família pode ser recebido concomitante à carteira assinada, a depender da renda familiar, somando a renda de todas as pessoas e a quantidade de pessoas que moram no ambiente de trabalho. Entendi. Nesse caso, se o empregado não tiver sua carteira assinada, né, por uma decisão do empregador, o que ele pode fazer? Ele pode fazer, tem diversas circunstâncias que ele pode tomar, diversas atitudes. Primeiramente, deve fazer denúncia junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho e, eventualmente, se não tiver êxito nesse tipo de conduta, nesse tipo de denúncia, ele procurar diretamente a Justiça do Trabalho para resguardar o seu direito e fazer com que a carteira seja assinada e os demais direitos consectários sejam assegurados. Ok, Paulo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, viu? Linda. Obrigado, telespectador.